Gente, vamos ler mais alguns capítulos aí do livro de João, tá? Na nossa continuação, na nossa sequência da leitura completa da Bíblia, tá? Nós agora vamos começar o João 12. Preparem aí, que a gente vai começar a nossa leitura. Tá bom? Olha lá, ó. Jesus é ungido em Betânia. Deixa eu dar uma conferida no som aqui. Áudio, ok. Tá certo, né? Tá tudo, ó, padrão aqui. Beleza, então vamos lá, gente, ó. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Lembra, na live passada? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, o Judas Iscariotes, a quem mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Desculpa, objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, né? Mortos, para ver se era verdade mesmo. Caramba, eu quero ver com os olhos o ressuscitado, né? Eu quero ir lá para ver. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No caso, os mestres da lei, né? Com aquelas ordens. Com as ordens não, com aquela doutrina dele, né? Tradição. No dia seguinte, ó, a entrada em Jerusalém, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram os ramos de palmeiras e saíram a seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, a cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. O pessoal falando. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como todo mundo vai atrás dele. Os fariseus estavam com inveja. Não conseguimos nada, olha como é que todo mundo vai atrás dele. Como o mundo todo vai atrás dele. Jesus prediz sua morte. Entre os que tinham adorado a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus chegou a hora de ser glorificado. E Jesus respondeu para o Filipe e para o André, que chegaram lá junto de Jesus, falando que os gregos queriam ver ele, né? Jesus falou, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra
e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus falando dele mesmo. Se o trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Caraca. A multidão que ali estava ouviu, e ao ouvir essa voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Agora o meu coração está perturbado. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer, Pai, salva-me nessa hora? Não, não vou dizer isso. Eu vou dizer que eu vim exatamente para isso, para esta hora. Outra mensagem que eu acho interessante passar na tela aí. Agora o meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vou dizer, a gente diz que a gente veio exatamente para isso, para essa hora. E o Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e vou glorificar de novo. A multidão que estava ali e ouviu a voz disse que tinha trovejado. E outros disseram que era um anjo que tinha falado. Tá vendo? Esse negócio de trovão no céu aí, Deus falando, né? Jesus disse, ó, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como é que pode dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus falou, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não se sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês as têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, né? Os judeus continuam na sua descrença. Mesmo depois de Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, quando disse que o Senhor quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem creu, né? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, noutro lugar, ó, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, mas se convertam e eu os cure. Tá vendo? Primeiro tem que se converter para depois Jesus curar eles. Isaías, ele disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, ó. Tá vendo? Então está escrito, selecionado aqui. Ainda assim, muitos líderes creram nele. Mas por causa dos fariseus, os fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Pois feriram a aprovação dos homens, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim,
Não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita, existe um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é para a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, olha só, existe um juiz para quem me rejeita e também não aceita minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. Então, se ele fala sem julgamento que é isso que tem que ser feito, e a pessoa vê, eu não quero fazer isso que ele está falando, então a própria pessoa já fica com raiva e rejeita, né? Vamos lá, 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro e falou, Simão Pedro chegou e falou, Senhor, vai lavar os nossos pés, Jesus? Senhor Jesus. Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo para você. Mais tarde, porém, entenderá. E Pedro falou, nunca lavarás os meus pés, né? Tipo assim, não sou digno que você lave os meus pés. Mas Jesus falou, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E o Pedro falou, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus falou, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Jesus fala da traição. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer o seguinte, pergunta-lhe a quem ele está se referindo, pergunta para ele também.
Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou: Senhor, quem é que vai te trair, né? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão no prato, deu para Judas Iscariotes, o filho de Simão. Filho de Simão, né? O pai dele é o Simão Iscariotes. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus falou assim, ó, o que você está para fazer, faça depressa. Diz para ele Jesus, né? Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso para ele. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Jesus prediz que Pedro vai negar. Depois que Judas saiu, Jesus disse, ó, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve também. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu dou a vocês. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Até o fim, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vai? E ele falou, para onde vou, vocês não podem me seguir, mas agora, você não pode me seguir agora, mas me seguirão mais tarde, ou seja, quando morrer, né, vai para o céu. E Pedro perguntou, Senhor, por que não posso te seguir agora? Tipo assim, eu já estava seguindo ele ali, né, um tempão agora e tal, por que agora eu não posso? Eu darei a minha vida por ti, Senhor. Então Jesus falou, você dará a vida por mim, Pedro? Eu te asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João 14. Deixa eu beber uma água, peraí. João 14. Tá vendo? A gente não pode afirmar alguma coisa assim, né? Porque está propício a não cumprir. Está propício a poder não cumprir, tá vendo? E nem é porque não é capaz, é porque rejeitou mesmo, negou. Então agora Jesus conforta os discípulos. Beleza, né? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam em mim. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. O céu. Jesus é o caminho para o Pai. Senhor, não sabemos de onde para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E o Filipe falou, Senhor, mostra para a gente o Pai, e isso nos basta. Jesus, porém, respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você não me conhece, Filipe, depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, né? Se quem me vê, vê o Pai.
Então, né, por que você está pedindo para ver o Pai que está no céu se você está me vendo? Para que você está pedindo? Como é que você pode pedir para mostrar o Pai também? Se ele é Deus. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não crê, Felipe? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, e o que está no Pai, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês. Tá vendo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará entre vocês. E não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E disse então Judas, o não Iscariotes. Ele falou assim, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus falou, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz para vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Vocês ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Eu digo isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui, né? Vamos-nos daqui. (15) A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Eles viram as obras. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 16. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque estava com vocês. É a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E o juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. A tristeza dará lugar à alegria. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam também: o que quer dizer um pouco mais, Jesus? Não estamos entendendo o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. A alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. Vocês se alegrarão e ninguém os tirará a alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Tem que ser em nome de Jesus. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus falou: agora vocês creem? Fez uma pergunta, né? Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha lá, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Outra mensagem boníssima aqui que eu vou colocar na tela para você. Está passando aí na sua telinha. Vocês me deixarão sozinho, né? Vocês vão me abandonar, vão fugir. Eu vou ficar sozinho ali de maneira terrena, mas eu não estou sozinho. O meu Pai está comigo. O seu Pai, Deus, está com você. Muito bom, né? A gente parou no 16, né? Gente, então eu vou parar aqui no 16. O de sempre, né? Depois eu volto aí, a gente para por aqui, dá uma pausa, né? Depois, quando for abrir outra live, continua a leitura, né? Põe um marcador na Bíblia aí. Tá, e quando eu estiver ao vivo de novo, todo mundo acompanha, participa da leitura, deixe seus comentários. E eu, mais uma vez, vou indo embora, hein? Depois eu volto.